Então, pessoal, vamos retornando à nossa aula de hoje. Se você está entrando na nossa aula agora, saiba que nós estamos falando sobre linguagem de programação C e o nosso conteúdo de hoje nós estamos falando sobre vetores, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos aí dar continuidade à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, no último momento que nós estávamos falando sobre os vetores, nós estávamos conversando sobre a declaração de um vetor em C, sobre a importância que nós precisamos ter, a atenção que nós necessitamos ter na declaração do vetor, principalmente quando nós nos referimos ao tipo de dados e ao tamanho que esse vetor necessita ter, certo? Então, se você precisa guardar 50 informações, você não pode fazer um vetor com 20, de tamanho 20, tá? Então, precisa seguir a sequência, principalmente você tem, quando nós formos criar os exemplos, quando nós formos analisar os exemplos, nós iremos verificar o enunciado. Então, a gente precisa sempre observar o enunciado que está sendo pedido para que a gente consiga interpretar aquela informação e transforme aquela informação em linguagem de programação C, tá bom? Então, turma, vamos dar continuidade para nós aprendermos um pouquinho mais sobre como essas estruturas funcionam. Bom, ainda falando sobre a declaração dos vetores, a declaração dos vetores ela possui uma sintaxe. Então, eu já conversei com vocês que tudo no mundo da programação existem regras, existem formas específicas de realizar alguma ação. Então, a declaração das variáveis, a declaração dos vetores é uma das formas, né, um dos pontos que precisam ser seguidos à risca, certo? Então, olha aqui, existe uma estrutura padrão que nós podemos definir a declaração de um vetor. Como, por exemplo, aqui sempre nós colocamos o tipo, no caso do meu vetor, então eu posso colocar assim, ó, o tipo inteiro, né, int. O nome do meu vetor, então eu posso colocar, por exemplo, num, de número, né, vou colocar aqui número. E o tamanho, qual é o tamanho que eu quero do meu vetor? Eu quero o tamanho do meu vetor de 20, por exemplo, tá? Então, olha aqui, pessoal. Onde que nós podemos declarar esse vetor? Esse tipo é o tipo de dados que será armazenado no vetor. Então, quando eu falo do tipo de dado, eu estou falando do tipo de informação que será guardada nesse vetor. No caso, todas elas deverão ser inteiras. O tamanho é a quantidade de variáveis que vão compor o vetor. Então, aqui, esse número é a quantidade de informações que eu vou conseguir guardar em caixinhas separadas, tá? E o nome é o nome da variável do tipo vetor. Então, aqui no meu caso, quando eu for criar esse vetor, o que vai estar acontecendo? Lá no meu computador, na memória do meu computador, ele vai estar criando um local onde eu tenho 20 lugares. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Não ficaram todos do mesmo tamanho, mas lá no computador ele fica do mesmo tamanho. Por quê? E aí? Eu não consegui desenhar aqui, ó, o meu vetor com todos os quadradinhos do mesmo tamanho, certo? Eu queria saber o porquê que no computador, obrigatoriamente, todos esses quadradinhos são do mesmo tamanho. Se eu não estou nem falando o tamanho que cada quadradinho tem que ter, eu estou falando o tamanho do vetor. Agora, o tamanho de cada quadradinho eu não estou falando. Como é que o computador sabe qual é o tamanho que tem que ter em cada caixinha dessas? Alguém consegue me ajudar com essa informação? Qual é o tamanho que cada caixinha dessas tem que ter? Quem é que me diz essa informação? Quem é que passa essa informação para o computador? Porque agora acabei de me esquecer e eu preciso da ajuda de vocês, tá? Então, cadê os meus ajudantes das aulas, né, de lógica, que gostam de participar bastante? Pessoal dos polos aí que gostam de participar bastante das aulas.
qual é a informação, o que é aqui, ó, quando eu declaro o meu vetor, o que é que informa qual o tamanho que tem que ter cada uma dessas caixinhas. Quem é que diz? Quem é que determina? E aí, cadê o pessoal que gosta de responder bastante, certo? Bastante aí as aulas. Preciso da ajuda de vocês, tá? Existe algo bem característico que nós conversamos, nós falamos sobre esse assunto, vocês aprenderam esse assunto também, até também lá em arquitetura de computadores. Foi falado em arquitetura de computadores, foi falado em análise lógica de programação. Existe uma estrutura bem característica que define o tamanho do espaço de memória que vai ficar guardado, certo? Para a minha variável, para o meu vetor. Quem é que determina esse tamanho? Eu até falei para vocês, olha, tem algumas variáveis que o tamanho fica, por exemplo, com 4 bits, com 2 bits. Tem algumas que ficam até um pouquinho maiores, com 8 bits. Mas quem é que determina esse tamanho? E aí? Eita, pessoal, não se lembram mais? Turma, quem determina isso é o tipo de dado. Quem determina isso é o tipo de dado, certo? Tipo de dado, ok? Olha aí, pessoal. Não, o pessoal estava perguntando, né, se eu deveria abrir mais uma chave para colocar a quantidade, né? A quantidade do valor. Não. Quem determina o tamanho do dado que vai caber aqui dentro, o tamanho do dado que vai caber aqui dentro de cada um desses quadradinhos, que acaba obrigando que todos esses quadradinhos sejam do mesmo tamanho. Eu, como sou boa desenhista, eu não consigo desenhar do mesmo tamanho, mas todos esses quadradinhos aqui no computador, eles têm o mesmo tamanho. Quem define isso é o tipo de dado. Vocês acreditam? Como todas as partes do vetor, elas são do mesmo tipo de dado, elas são do tipo de dado inteiro, por exemplo, o int, ele ocupa uma quantidade de espaço de memória. Ele utiliza uma quantidade específica de bytes. Se eu não estou enganada, o int, o inteiro, ele ocupa 2 bytes. Tá? Eu não sei se na linguagem C ele ocupa 2 bytes, não estou me lembrando agora. Mas o inteiro ele ocupa em média de 2 bytes, certo? O char, o real, por exemplo, que é um outro tipo de dado que também guarda informações numéricas, ele já é um tipo de dado que o tamanho dele é maior, certo? Maior. Ele ocupa mais espaço, a caixinha dele é maior. Então, turma, quem define o tamanho de cada quadradinho desses aqui, para que cada quadradinho tenha o mesmo tamanho e ocupe informações do mesmo tamanho, é o tipo de dado. Por isso que o tipo de dado é tão importante, tá? É um dos pontos, né, dele ser tão importante, tá bom? Então, aí fica a dica para vocês se recordarem, tá? Essa situação sobre o tamanho da variável, o tamanho do local, já tinha sido discutido com vocês. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês observarem a diferença das duas formas de declaração de vetores. Nós temos o tipo de declaração de vetores em pseudocódigo, tá? Que aqui eu trouxe para vocês. E eu trouxe também para vocês observarem a forma de declaração dos vetores em C, tá bom? Se vocês observarem, é praticamente igual. Muito semelhante, né? Muito semelhante mesmo. A diferença aqui é porque aqui o tipo inteiro, eu coloco a palavra inteiro. A palavra do tipo inteiro fica inteira, né? E aqui, o nome do tipo de dado inteiro, ele não fica inteiro, né? Ele fica quebradinho, ele fica pequeno.
Então, é só int. Aqui o real, a gente escreve real e na linguagem C a gente escreve float. Aqui o caractere, né? Nós escrevemos caractere no pseudocódigo, mas só que na declaração em C ele é em char. Então, todos esses aqui, ó, eles são equivalentes, tá? Ó, trouxe aqui para vocês observarem que são muito semelhantes à forma de se declarar, tanto em pseudocódigo quanto em C, tá bom? Então, vejam aí, já escrevam aí o formato da declaração de um vetor, sempre seguindo a sequência do tipo, o nome e o tamanho que o vetor deve ter, ok? Outro ponto importante, falando aí sobre vetores. E aí vocês podem estar perguntando, professora, você falou que nós teríamos exemplos, né? Nós teremos exemplos, tá? Porém, como eu já conversei com vocês, é importante que a gente entenda que todo conteúdo novo, vocês precisam conhecer a sintaxe, as estruturas. Como é que a gente vai começar a fazer exemplo de vetores se vocês não conseguem nem declarar um vetor? Não sabem nem a estrutura correta de declaração. Então, é por isso que a teoria também é importante. Então, olha aqui. Em ambos os casos, declaramos um vetor de número inteiro de 10 posições. Um vetor de números reais de 5 posições, né, chamado de vet. E um vetor de caracteres de 20 posições, chamado de nome, que foi justamente o exemplo anterior que eu mostrei para vocês. Na declaração de um vetor, nós podemos omitir seu tamanho desde que, quando seja feita a declaração, já seja atribuído seus valores, como no exemplo abaixo, né? Abaixo. Então, olhem aqui. Essa informação ela é importante, porque se vocês verem uma descrição, uma declaração de vetor desse jeito, vocês podem falar, vixe, ou o código está errado, ou a professora Amanda, né, enlouqueceu quando ela ensinou a gente, tá bom? Mas não é. É porque esse tipo aqui, essa forma de se declarar um vetor, ela também está correta. Mas ela só está correta por quê? Aqui eu não estou colocando o tamanho do meu vetor. Aqui o correto deveria ter o número 4, né? Que seriam 4 posições. Mas o porquê que não está sendo declarado o número 4 aqui? Porque eu já estou pré-definindo a quantidade de informações, porque eu já estou adicionando os valores do meu vetor. Então, olha aqui o que é interessante. Então, o meu programa, a linguagem C, já entende que quando eu declaro um vetor e eu não coloco o tamanho dele, mas eu já atribuo os valores, ele já entende qual é o tamanho do vetor. Ele é inteligente, né? Ele já consegue identificar o tamanho do meu vetor, só porque eu estou atribuindo os valores a este vetor, certo? Então, eu tenho a opção tanto de colocar o valor do meu vetor, sem precisar declarar os números, né, os valores já, ou eu posso só declarar os valores, certo? Sem ficar precisando declarar o tamanho do vetor, tá bom? Isso também é uma outra forma. Neste caso, automaticamente o índice 4 é atribuído ao vetor de nome num, tá bom? Só pela quantidade de dados que foi inserido nele. Então, isso daqui, pessoal, são algumas regrinhas que para a gente, às vezes, a gente pode deixar passar desapercebido, mas são informações muito importantes para que a gente, quando olhe uma questão, para quando a gente veja um código, que ele está escrito de uma forma diferente do que nós estamos acostumados, que a gente não erre a lógica, tá? Porque se vocês não soubessem que um vetor, ele pode ser declarado sem o tamanho,
e aí tivesse uma pergunta assim para vocês. Observe o vetor, observe as alternativas abaixo e verifique qual das alternativas possui a declaração de vetores de forma correta. Aí tem várias alternativas. A única correta é essa daqui. Se vocês não soubessem dessa opção, vocês não conseguiriam marcar, porque nós não aprendemos de uma forma tradicional que uma declaração de um vetor é dessa forma, tá bom? Então, a gente precisa ficar sempre atento. Outro ponto importante, pessoal, aqui eu trouxe para vocês o exemplo de um vetor em pseudocódigo, mas como nós observamos, praticamente um vetor em pseudocódigo é praticamente quase igual à declaração em C. O que muda é só o nome do tipo de dado. Então, olha aqui, em pseudocódigo, as posições de um vetor, elas começam em 1 e vão até o tamanho do vetor. Qual é a diferença desse caso para a linguagem C? A linguagem C, o nosso vetor começa em qual número? Também começa com o número 1, a posição? O índice começa com o número 1 ou é outro número? Eu posso criar o meu vetor na linguagem C dessa mesma forma, que a primeira posição é a 1, a segunda é a 2, a terceira é a 3, a quarta é a 4 e a quinta é a 5? O que é que vocês acham? Ou no C tem alguma diferença? Como nós conversamos, pessoal, que vocês hoje estão bem caladinhos no chat, né? Da forma que nós conversamos, nós falamos que em um vetor do tipo C, né, na linguagem C, essa estrutura aqui ela é diferente. Eu posso ter a mesma estrutura do vetor. Esse vetor também pode ser x, certo? Do tipo inteiro, do tipo int. Porém, o índice dele, 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro índice dele é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2, o quarto é o 3 e o quinto é o 4, tá? É desse jeito. Eu sempre inicio com o índice 0. Certo? Essa é uma das principais características do vetor em C. E uma das principais diferenças entre o vetor do pseudocódigo para o vetor da linguagem C. Olha aqui, eu trouxe para vocês, então, o exemplo para vocês visualizarem. Em C, um vetor, as posições de um vetor começam no 0 e vão até o tamanho do vetor menos uma unidade. Olha aí, aquilo que eu converso com vocês, né? Sempre o tamanho do vetor menos uma unidade. Essa daqui é uma característica bem específica dos vetores, tá? Principalmente aí nas linguagens de programação. Então, pessoal, aqui ó, eu tenho o vetor do tipo inteiro, que ele tem como nome vet, e ele fala que esse vetor guarda 6 informações. Tem 6 caixinhas. A primeira caixinha é assim, ó, é vet 0. Vet 0, ele retorna o número 12, que é a primeira posição do meu vetor. Tá bom? Ó, o primeiro. Se eu chamo vet 5, eu não posso ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, não. Eu tenho que ver, posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4 e a posição 5. O vet 5, ele não é a quinta posição, ele é o quinto índice, tá? Então, isso que confunde muita gente. Vet 5. Vet 5 aqui é igual a 432, tá bom? 432. E aí, se eu colocar assim, ó, vet 6, quem é o vet 6 aqui nesse exemplo? Me digam aí quem é o vet 6. Isso aí eu quero saber. Quem é o vet 6? Quem é o vetor da posição 6? Do índice 6 nesse exemplo? Me digam aí. Quero que vocês consigam identificar para mim o vetor
na posição 6 desse vetor que foi mostrado para vocês? Qual é? Qual é o valor? Número 12, 11, 45, 3.000, 7, 432. Qual é? Qual é o valor desse vetor? Qual é o valor que está armazenado na posição 6, no índice 6? Me ajudem aí. Essa daqui é uma questão, pessoal, é um exercício, tá? Que eu estou passando para vocês. Esse aqui é um exercício. Eu quero saber qual é o valor que está armazenado, certo? No vetor que tem como nome VET, do tipo inteiro, na posição 6, certo? No índice 6. E aí? Existe esse valor? Olha aí, eu vou analisar, certo? Eu vou analisar a posição. Vou analisar aí o índice, tá bom? Vamos aí descobrir qual é o índice desse vetor que está na parte 6, né? No índice 6. Olha aqui, pessoal. Quando coloco essa descrição aqui desse jeito, VET, onde eu peço o índice 6, essa informação aqui, para esse vetor, ela não é válida. Ela não é válida, tá? Ela não é válida. Por quê? Porque na linguagem C, o meu primeiro índice é o 0. E o meu último índice é o tamanho do meu vetor, que é 6, menos 1. Ou seja, o último índice do meu vetor é o número 5. Então, se eu peço para o meu programa printar na tela o valor de VET 6, ele não vai encontrar, porque não existe. Não existe esse 6 aqui. Não existe. Existe o 5, o índice 5, tá? Então, a gente precisa ter bastante atenção, certo? Então, aqui a gente tem que ter bastante atenção. Quando eu coloco, por exemplo, aqui, VET 3, por exemplo, VET 3. Qual é o valor que é chamado aí no VET 3? Agora, eu vou ter um valor, com certeza, mas eu quero saber qual é o valor. Quando eu boto VET 3, qual o valor que vai ser mostrado na tela? Print VET 3, né? Índice 3. Qual o valor que vai ser mostrado na tela? Eu quero que vocês me ajudem, tá? Porque é importante que a gente consiga identificar a posição, o índice dos valores no vetor, já que nós vamos, né, manusear, são esses índices. Então, se a gente não identifica corretamente como esses índices funcionam, nós vamos ter dificuldade de entender um vetor, tá bom? Então, pessoal, lá no índice 3, eu tenho qual informação? Certo? Vocês pegaram aí e aí depois, quando responderem, eu trago de volta, tá bom? Outro ponto importante. Outro ponto importante, pessoal, é sobre a atribuição de valores no vetor. Eu trouxe duas formas de atribuição de vetores. Eu trouxe tanto em pseudocódigo, tanto quanto também em C. Nesse caso aqui, esse exemplo ele já tá na linguagem C, tá bom? Está em TVET, né? Então, aqui, turminha, eu consigo colocar uma informação em cada um desses índices, né? Em cada um desses quadradinhos. Cada espaço desse de memória eu consigo colocar um valor específico. Mas uma observação, né? OBS. Todos são do mesmo tipo, né? São do mesmo tipo.
do mesmo tipo. Isso daqui é o que a gente precisa verificar assim, de antemão. Isso daqui é uma grande pegadinha, tá? É uma grande pegadinha, muitos deles. Uma grande pegadinha. Por quê? Porque, às vezes, nós podemos encontrar uma questão onde pergunta se o vetor está correto. O vetor está correto? Analise o vetor e verifique qual dos vetores possui informações corretas. E aí a gente olha, o vetor realmente é desse tamanho, tem a mesma quantidade de valores, está tudo ok. Mas a gente às vezes se esquece de olhar o tipo de dado, tá bom? Olha aqui, quando eu quero adicionar uma informação ao meu vetor. Vejam como é que eu faço. Eu pego o vetor, o nome do meu vetor, a posição do meu vetor e o valor. Então, sempre é o nome, certo? O índice e o valor. Isso daqui é a sequência correta das informações. Então, olha aqui. Nesse primeiro exemplo, eu estou falando que o meu vetor y vai armazenar o valor 19 no índice 0. Olha aí, índice 0. Então, lá no índice 0, eu vou armazenar o valor 19, tá bom? No segundo exemplo, eu pego o quê? O meu vetor y. No índice 3, eu vou armazenar 397. Então, 397. Ok? Então, pessoal, é dessa forma que eu adiciono um valor a um vetor. Que eu adiciono de uma forma direta, né? Porque eu poderia muito bem, ao invés de colocar o valor aqui direto, eu poderia falar que ele está recebendo o valor que está em uma variável, por exemplo. Sabe quando você pede para o usuário digitar uma informação e a gente guarda essa informação numa variável? Nós poderíamos estar pedindo que esse vetor recebesse o valor daquela variável, por exemplo. Também daria certo. A segunda seria, né, após a declaração do vetor, colocando-se um sinal de igual, seguido de todos os valores separados por vírgula entre colchetes. Uma outra forma de estar inserindo um valor aí, ó, ao meu vetor. É uma outra forma. Ao invés de ficar falando a posição não, ao invés de ficar falando o índice do vetor e o valor que vai ser guardado naquele índice, eu já posso colocar todos os valores, né, seguidos por vírgula, porque ele vai armazenar na sequência, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, certo? Então, aqui é uma outra forma. E olha lá aquele exemplo que a gente não precisa determinar o tamanho do vetor. A gente só precisa colocar diretamente os valores que ele deve armazenar. Esse ponto também é muito importante. Nesse caso, durante a declaração, é possível omitir, né, o número correspondente do tamanho do vetor, como nós já vimos nos slides anteriores. Porém, pessoal, a quantidade de valores que serão atribuídos será igual ao tamanho. Tá? Ao tamanho que foi pré-estabelecido de acordo com a quantidade de valores determinados. Já ao se declarar o tamanho, não é obrigatório atribuir valores a todas as posições do vetor, quando se for iniciá-lo, né? Então, olha aqui, nesse caso, eu tenho que obrigatoriamente colocar todas as informações que eu preciso. Porque a quantidade de informações vai definir a quantidade, o tamanho do meu vetor. Agora, nesse caso aqui, não. Se eu quisesse colocar só 2 valores, os outros poderiam ficar em branco, sem problema,
tá? Não tem problema nenhum, certo? Outro ponto, né? A respeito aí de um vetor. Eu trouxe também para vocês observarem essa estrutura no sentido de carregar um vetor, por exemplo, tá? Carregar um vetor. Certo, ok. Então, olha aqui, pessoal. Já eu corrijo aquela questão que eu tinha passado para vocês, tá certo? Deixa eu só finalizar aqui. Então, olha aqui, pessoal. Quando nós estamos falando de carregando um vetor em pseudocódigo, utilizamos a estrutura de repetição para. Com isso, o vetor será percorrido e a cada interação, o comando leia solicitará a entrada de dados via teclado. Então, pessoal, existe uma estrutura que ela faz uma repetição. Ela faz uma repetição. O que é que ela faz? Ela faz uma repetição fazendo um ciclo. Repetindo sempre o quê? Pedindo para o usuário escrever um dado, esse dado é armazenado na variável e a variável joga aquela informação para uma posição do vetor. Aí, esse comando de pedir um dado vai ser repetido de novo. Aí o usuário escreve outro dado. E esse dado vai ser guardado na variável e a variável vai enviar essa informação para o vetor. Só que quando chega no vetor, ao invés dessa informação ficar no mesmo lugar que a informação anterior, ela é guardada na outra caixinha do vetor, entendeu? Então, a cada ciclo, o vetor ele vai adicionando informação em uma caixinha diferente, certo? Então, esse comando para, ele vai fazer justamente isso. Ele vai permitir com que o vetor consiga sair de um ponto e para outro, armazenar em outro. Saia de um lugar e armazene em outro lugar. Saia de um lugar e armazene em outro lugar. Aí ele vai armazenar uma sequência de informações. E depois eu posso imprimir todas essas informações que foram solicitadas. Isso daqui a gente já não conseguia fazer com a variável. Porque vocês se lembram que quando a gente utilizava uma variável e nós pedíamos novamente que o usuário informasse um valor, e se esse valor fosse guardado naquela variável, o valor anterior ele era modificado, porque ela varia, né? Ela se modifica. Nesse caso aqui do vetor, ele é um conjunto de variáveis, sim. Também, né? Ela não é uma constante, mas a diferença é porque cada informação fica guardado em uma caixinha. Por isso que a gente consegue resgatar essas informações, todas as informações depois, certo? Então, pessoal, o vetor, trouxe até aqui um exemplo para vocês observarem isso aqui em pseudocódigo, tá? Então, a gente lê essa instrução assim, o seguinte. Para i, né? Para i, que é uma variável. I é chamada de contador. Normalmente a gente conhece de contador. A função desse izinho aí é só contar, falar, olha, agora tu vai sair desse índice para o próximo índice. Tu vai sair do índice 0 e agora vai armazenar no índice 1. Ah, ao invés de tu armazenar no índice 1 agora, tu vai armazenar no índice 2. Não, agora tu vai sair do índice 2 e vai armazenar a próxima informação no índice 3. E assim sucessivamente. Então, olha aqui, ele faz o seguinte. Para ir de 1 até 5, faça, né? Leia a variável x no índice que ela determinou. Então, olha aqui o que está acontecendo. X, nesse caso, é o vetor, certo? Ó, x é o vetor. O i é justamente a posição desse vetor. Então, imaginem aqui, ó, que é a posição desse vetor. Então, no caso, ele vai de 1 até 5, no caso, certo? E aí, toda vez que ele fizer essa repetição, ele vai para uma posição do vetor, certo? Para uma posição do vetor diferente. Aqui ficou faltando mais uma instrução.
ficou faltando a instrução da incrementação. Tá bom, aqui do ladinho tem, que é a parte do C mesmo, né, da linguagem C. Tem a incrementação bonitinha, que aí fica mais fácil de nós visualizarmos. Então, olha aqui, na linguagem C, esse mesmo exemplo aqui, ele é escrito de uma forma diferente. Esse para, o nome dele é for. Então, ele faz o seguinte, ó. Para, no caso, né, for, aí o contador começa com o 0, tá bom? Começa com o 0. Então, o primeiro valor de i é 0, ou seja, o primeiro local que ele vai armazenar a informação é no índice 0. Então, eu vou até colocar aqui embaixo. Esse código aqui, pessoal, ele é um código um pouquinho mais complexo de se entender, mas depois que a gente entende as denominações e o que esse código está fazendo, fica mais fácil de compreender como o vetor funciona. Então, olhem aqui. O primeiro índice que o contador está informando é o índice 0, que é esta criaturinha bem aqui. Aí ele fala o seguinte, ó, i começa com 0, enquanto, né, para i é menor do que 10, 0 é menor do que 10? É. Então, se 0 é menor do que 10, ele vai adicionar 1 ao i. Então, o i antigamente era 0. Agora, o i vai se tornar 1, certo? O i se tornou 1. Aí, ele faz o seguinte, ó, scanf. Ele pega o valor que a pessoa está digitando e vai armazenar onde? Vai armazenar em i, certo? Em i. No caso, ele só muda o i aqui, ó, quando ele sai dessa posição. Então, imagine que a pessoa digitou 5. Então, esse valor é 5, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Ele vem para cá de novo. Vem para essa instrução de novo. Volta para cá. Agora, i não é mais 0, i agora é 1. Vou até digitar aqui de outra cor. E agora deixou de ser 0 e agora se transformou em 1. Aí ele pergunta, i é menor do que 10? É, porque 1 é menor do que 10. Então, ele fala, então adiciona 1 a i. I era 1 e agora i se tornou 2. Certo? Então, aí ele volta de novo e ele entra nessa parte aqui, ó. Ele vai pegar o que o usuário digitou e vai guardar onde? No i, que é o 1, certo? Que era 1, na posição 1. Então, se o usuário digitou 3, vai para, ó, a segunda posição, certo? Que é o índice 1, por exemplo. Mais uma vez, ele sai daí e volta de novo. Volta de novo. O 0, né, o i, já não é mais 0 e também não é mais 1. O i agora é 2. Se transformou em 2, tá? Aí ele fala, 2 é menor do que 10? É. Se 2 é menor do que 10, então eu posso adicionar, ó, pode incrementar mais 1. Aí ele pergunta, né, qual foi o valor que o usuário digitou? Ah, o valor que o usuário digitou agora foi o número 10. Então, ele guarda onde? Guarda, ó, no índice 2 do meu vetor. Então, olha aqui. Aí, mais uma vez, de novo. Isso vai acontecer, pessoal, até quando? Isso vai acontecer até quando o i ele for maior do que 10. Quando o i for maior do que 10, ele já não permite mais que ele receba o valor do usuário e guarde aqui no vetor. Então, toda vez que nós formos utilizar o vetor, nós iremos utilizar esse programinha bem aí. Essa instrução bem aí, certo? É uma instrução um pouquinho confusa, o for, para quem está aprendendo, no início sim, mas depois que a gente começa a praticar, fica mais fácil de entender. Esse i aqui
ele praticamente não faz nada além de controlar qual é o índice. Quando eu falo i mais mais, significa que eu pego o valor do i e vou incrementar ele. O i começou com 0, mais 1, ficou 1. No segundo momento, o i era 1, mais 1, ficou 2. O i era 2, mais 1, ficou 3. Então, esse i aqui, ó, que se chama de contador, é que me permite mudar a posição onde vai ser guardada a informação no vetor. Então, primeiro era no índice 1, foi marcado, já foi usado. Agora é o índice 2, né? No caso, o índice 1 foi marcado de novo. O índice 2 foi marcado de novo. O índice 3 foi marcado de novo. O índice 4 foi marcado de novo. Então, enquanto o contador estiver contando, o meu programa vai entender que ele precisa armazenar no próximo vetor. Na próxima parte do vetor. Na próxima parte do vetor. Certo? É isso que o i faz. Ele deixa esse armazenamento dinâmico, tá? Esse armazenamento dinâmico. Nós teremos outros exemplos ainda na aula de hoje e nós vamos exercitar mais uma vez essa estrutura. Mas de já, essa estrutura em C eu preciso que vocês copiem, tá? Para quando eu for fazer os exemplos com vocês já terem essa informação guardada no caderno e vocês vão conseguir resolver o desafio que eu passar para vocês de uma forma mais fácil, certo? Ok? Então, pessoal, é sempre essa estrutura. A gente sempre vai utilizar o contador i. O contador i sempre vai iniciar com índice 0, que é o primeiro índice do vetor, tá? E ele vai, no caso, até a quantidade, né? Até a quantidade de... Então, imagine aqui no caso. Esse meu vetor, ele possui 10 posições, certo? Então, ele só deixa armazenar o número que for menor do que 10. Até o número que for menor do que 10. Quando o número for 10 ou maior do que 10, ele já não aceita, tá? É justamente garantindo que ele só vai aceitar 10 posições, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando o i é 0, tá aqui. Quando o i é 1, quando o i é 2, quando o i é 3, quando o i é 4, quando o i é 5, quando o i é 6, ele é 7, quando o i é 8, quando o i é 9. Então, quando o i for 9, é a última posição que esse for pode armazenar. Porque se ele aceitar um número maior ou igual a 10, ele já passa do tamanho do vetor. E aí não daria certo, né? A gente teria que armazenar uma informação maior do que o tamanho do vetor. Então, pessoal, essa parte aqui do for é uma parte que vocês precisam exercitar. Façam esse exemplo. Todo exemplo que eu passar agora com for, vocês peguem esse exemplo e escrevam. Vejam o contador. Identifiquem que a primeira informação do contador sempre é o primeiro índice do vetor. E sempre a condição que eu faço, aqui ó, com o meu contador, a parte lógica que eu faço aqui com o meu contador, é justamente a quantidade de índices que eu tenho, certo? De posições que eu tenho. Então, é importante que a gente consiga identificar essa diferença, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês verem a parte que está aqui embaixo. Olha aqui, em ambos os casos, poderia-se fazer um comando de saída de dados para cada posição do vetor. Porém, isso tornaria o código extenso e desprenderia mais tempo, tornando-se inviável. Então, imagine, eu poderia sim falar scanf vetor 0, scanf %d vetor 1.
scanf %d vetor 2, scanf %d vetor 3. Eu poderia colocar. Se eu tivesse 10 vetores, ok. Mas se eu tivesse 100, se eu tivesse 1000, se eu tivesse 2000 posições em um vetor, vejam a quantidade de linhas que eu teria que escrever. É por isso que esse comando aqui ele é o melhor, porque não importa a quantidade que você precisar, ele vai conseguir armazenar, tá certo? É um pouquinho mais complicado de entender? A gente precisa exercitar para a gente entender melhor. Então, a partir de agora, vocês vão perceber que todo exemplo de manipulação de vetor, nós iremos utilizar o for, né? Todo exemplo de vetor, nós iremos utilizar o for. Vocês vão ver que é algo padrão, né? Que a gente utiliza porque facilita a utilização de um vetor para manipular aí o valor dos índices. Atribuir um valor. Quando eu atribuo um valor a todos os elementos de uma única vez, né? Exceto na declaração do vetor, não é possível atribuir valor a todos os elementos em uma só linha, tá? Por quê? Porque ficaria muito extenso, não daria para escrever, não. Cada elemento precisa ser acessado de uma forma individual. Tampouco é possível usar um código scanf para ler todo o conteúdo do vetor de uma vez só. O vetor abaixo, né, o código abaixo está, portanto, errado, tá certo? Como, por exemplo, aqui no caso, certo? Inicializar todos os elementos com o valor 0. Isso aqui não pode, tá? Isso daqui não pode se fazer. Eu não posso simplesmente declarar um vetor que tem 10 lugares para armazenar, e eu quero que todos os lugares tenham o valor 0. Eu não posso fazer isso daqui, ó, vetor igual a 0. Isso está errado. Por quê? Porque eu não estou andando, perambulando pelos índices. Eu não estou perambulando pelos índices, certo? Aqui nesse segundo exemplo, ao invés de nós colocarmos a letra I de contador, ele já colocou logo índice, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, olha aqui, eu tenho um vetor que eu tenho 10 lugares, ele é do tipo inteiro. Eu tenho o índice, né, do meu vetor, que eu vou manusear, que eu vou manipular esse vetor. E aí, turminha, aqui embaixo, eu tenho o comentário falando assim, ó, inicializar todos os elementos com o valor 0. Então, isso daqui, esse código, eu estou indo em todos os índices do meu vetor, estou falando, olha índice 0, você tem que ter o valor 0. Olha índice 1, você tem que ter o valor 0. Olha índice 2, você tem que ter o valor 0. Todo mundo tem que iniciar com 0. Então, olha aqui o que acontece. Eu pego o meu índice e falo, o índice eu começo, né, manipulando o meu vetor no índice 0. O valor do meu índice, ele é maior do que 10? Não. Ele não é maior do que 10, porque até agora, né, nessa primeira rodada, o índice tem o valor de 0. Aí ele fala, então, se o índice é menor do que 0, então você pode daqui a pouco pedir para ele adicionar mais 1 ao valor do índice. Como essa situação é verdadeira, como o índice é sim menor do que 0, então ele vai permitir com que essa instrução aconteça. Qual é a instrução que está sendo aqui, que está acontecendo? Ele está falando o seguinte, o vetor com o índice, né, que no caso é 0, ele vai receber o valor 0. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu vou pegar o meu quadradinho, meu retângulo, no caso, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu estou fazendo isso aqui. O índice 0, eu vou armazenar o valor 0.
Ok. Aí agora está falando que índice deixou de ser 0, certo? E agora ficou 0 mais 1, né? Ele incrementou. Olha aqui o incremento dele. Ele incrementou. Então, o índice passou a ser 1. Então, agora, o meu programa vai armazenar o valor no índice 1. É como se ele pulasse para outra caixinha. Aí ele fala de pergunta de novo. O índice que está aí armazenado, né, que você está pegando ele, que você está observando ele é menor do que 10? Ah, ele é verdadeiro isso daí. Então, você vai e adiciona mais 1 ao índice e você pode liberar para ele armazenar 0. Então, está liberado. Aí, agora, a gente está no índice 2. Por quê? Porque, mais uma vez, o índice era 1 e foi adicionado mais 1 a ele. Ele virou 2. O número 2 é menor do que 10? É menor do que 10. Então, mais uma vez, você pode pedir para esse índice adicionar mais 1 a ele, mas antes disso acontecer, peça para ele adicionar o número 0 ao índice. Aí, ó, ele colocou a informação. Qual é o índice agora? O índice é 2 mais 1, porque ele foi incrementado aqui, ó. Certo? Ele foi incrementado. Então, se ele foi incrementado, eu posso falar que agora ele está onde? Ele está no 3, no índice 3. E aí ele pede para armazenar o número 0 de novo. Então, isso ele vai fazer até chegar na última posição do meu vetor, que é a posição de número 9. Ele vai colocar o 0 em todas as instruções aqui, em todas as variáveis do meu vetor. Certo? É dessa forma que eu inicializo o meu vetor com todos os locais 0. Por que eu faço isso? Porque, às vezes, em alguns programas, ele obriga que tenha alguma informação no vetor. Tem alguma informação. Então, a gente precisa seguir esse padrão, certo? Então, pessoal, esse exemplo, copiem esse exemplo mais uma vez. E o que vocês vão fazer com esse segundo exemplo que eu estou mostrando para vocês? Eu quero que vocês encontrem um padrão. Eu quero que vocês encontrem um padrão entre esse exemplo do slide 30, certo? Com o padrão da outra apresentação, certo? Do anterior, que é da 29, tá bom? Então, eu quero que vocês observem e encontrem um padrão. O que tem igual? Qual é a estrutura igual nos dois? Existe aí uma estrutura igual, certo? Que sempre permanece. Mesmo eu mudando o exemplo, mas sempre permanece. Esse padrão eu preciso que vocês identifiquem. Para vocês identificarem qual é a estrutura que você vai sempre precisar repetir para manusear um vetor dentro de um programa. Essa estrutura padrão que eu estou pedindo para vocês analisarem é uma estrutura padrão de manipulação de vetor quando nós estamos utilizando a estrutura for. Sempre eu tenho que ter o contador, que a gente pode colocar de índice, que é até melhor para a gente saber com o que a gente está trabalhando, né? Porque com o nome índice, eu sei que eu estou mudando o índice do meu vetor. Então, quando eu falo que o índice começa com 0, eu sei que esse número 0 significa a primeira caixinha do meu vetor, que a primeira caixinha, o endereço dela é 0, tá bom? É o número 0, né? O índice 0. E aí fala, o índice, ele sempre tem que ser menor do que 10. Ou seja, qual é o número? Eu posso ir repetindo, qual é o maior número menor do que 10? O maior número menor do que 10 é 9. Então, ele vai ficar repetindo isso daí até o número 9. E quem é o número 9? O número 9 é o último índice do meu vetor, certo? Um índice de 10 posições possui 9 índices, tá? O último índice sendo 0, né? O último índice sendo 9, no caso.
Eu começo com o índice 0 e termino com o índice 9. Então, aqui eu preciso verificar o padrão que existe. Existe uma padronização nesses dois códigos. Agora, eu não quero que vocês decorem, já saibam de cor como utilizar o recurso for. Não se preocupem, porque ao longo das aulas eu sempre vou trazer esse recurso, né? Nós sempre iremos utilizar essa estrutura for e vocês vão entender como é que ela funciona, tá? A cada exemplo vocês vão entender melhor. A cada exemplo vocês vão compreender melhor como ela funciona. Mas de já eu quero que vocês encontrem uma padronização. O que tem de igual entre esse primeiro exemplo e o segundo exemplo? Lógico, os nomes eles vão mudar. E nós sabemos que os nomes de variáveis podem mudar tranquilamente. Isso não importa para a gente. Agora, a estrutura de como inicia o for, quais são as estruturas, quais são os comandos que ficam aqui, ó. Vou usar outro pincel porque esse aqui para mim é melhor. Quais são essas estruturas aqui, pessoal, que eu estou falando, ó? Qual é a primeira estrutura do for? Aí tem um ponto e vírgula. Qual é a segunda estrutura do for? Aí eu tenho um ponto e vírgula. Qual é a terceira estrutura do for? Se isso aqui for verdade, eu peço para executar o que está aqui dentro das chaves. Olhem aqui as chaves. Tudo que está dentro da chave só é executado depois que aquela condição for aceita. Então, a gente precisa encontrar uma padronização, tá bom? Turma, tá dando esses segundinhos aí para vocês só terminarem de fazer essa cópia, tá? Copiarem essas informações. É importante que a gente entenda também, pessoal, esse incremento. Esse incremento aqui, ó, que é feito a cada ciclo, né? O índice que era 0, mais ficou 1, mais ficou 2, mais ficou 3, mais ficou 4. Ele vai se acumulando, tá bom? Turminha, nós vamos agora para o nosso intervalinho rapidinho e daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade à aula.